Fala nono ano, começa aí a nossa aula de número 6. Essa aula vai ser a última aula com matéria que a gente vai ver nesse bimestre, tá? E a próxima já vai ser revisão, ó, 7. E aí a gente vai encerrar essa matéria vendo o estudo de sinais das funções de segundo grau. Só que assim, bem ou mal, o estudo de sinais das funções a gente está vendo dentro de problemas, né? Felizmente, nesse ano, a gente mesmo com esse distanciamento e com tudo que a gente está passando, a gente conseguiu ver bem problemas envolvendo funções de segundo grau, e aí dentro desses problemas, a forma como a gente interpretava, ajudava a gente a ver os assuntos que a gente ainda ia ver formalmente. Então a gente conseguia interpretar e estudar coisas que a gente posteriormente veria, como por exemplo o estudo de sinais. Então naqueles problemas em que a gente trabalhava, por exemplo, com venda, que a gente falava da venda de livros, ou que a gente falava do preço do ingresso, a gente perguntava assim, a partir de quanto vai ter lucro, a partir de quando vai ter prejuízo, ou aquele problema da altura do prédio, por exemplo, quando a altura vai ser zero. Isso tudo é estudo de sinais. O que vem a ser o estudo de sinais de uma função? A gente quer saber quando uma função terá imagem positiva, quando uma função terá imagem negativa e quando uma função terá imagem igual a zero, raízes. O mais fácil de todos que a gente vê até agora é encontrar as raízes. A gente faz o Bhaskara no segundo grau, some o produto ou qualquer outra forma, e a gente acha que é a forma que a gente está lidando, certo? É tranquilo de fazer. A gente consegue ver isso, de boa. Mas e para ver se é positivo ou negativo, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz isso? Também é tranquilinho. Eu vou te mostrar como é que faz, olha só. Eu trouxe 3 funções aqui, e aí essas 3 funções elas têm concavidade voltada para cima, ó. Todos eles o coeficiente A é positivo, ok? E depois a gente vê os negativos, não tem problema nenhum, tá? O que eu vou precisar para fazer o estudo de sinais? Primeira coisa é verificar o que eu acabei de falar. Se a parábola tem a concavidade para cima ou para baixo. Essa é a primeira coisa que você tem que ver. Viu isso? Beleza, agora acha as raízes. Você só precisa disso. Só precisa encontrar as raízes e saber para onde a concavidade está. Nesses 3 casos, a concavidade está virada para cima. Certo? Então, peço a você o seguinte, pausa o vídeo e encontra as raízes dessas 3 funções do segundo grau, tá? Lembrando, aqui eu escrevi naquela forma mais enxuta, né? Que eu te dou domínio contra domínio, e aí eu não te dou definida por eu te falo que ela vai da variável x até e vai ser aplicada nessa lei de formação. A mesma coisa que f de x igual a isso aqui, ou g de k é igual a isso aqui, ou h de m é igual a isso aqui, tá? Então, acha as 3 raízes aí, por favor. As 3 não, desculpa, as 3 raízes não. As raízes das 3 funções. Foi? Beleza. Então, aqui a gente na primeira a gente vai ter que as raízes são... Não vou fazer não, tá? Vou só botar as raízes direto. Vai ter que a primeira raiz é 3 positivo e a segunda raiz é 1 negativo. Certo? Beleza. Essa segunda aqui, ela não tem raiz real, tá? E aí basta, não precisava nem fazer o Bhaskara, né? É só você olhar aqui o seguinte, ó. Qual é o valor que ao quadrado somado com 9 vai dar 0? Nenhum. O valor que somado ao 9 dá 0 é o menos 9. Menos 9 mais 9 dá 0. Né? Que seria a raiz. Mas aí, menos 9 é k ao quadrado. Quem é o valor ao quadrado que dá menos 9? Nenhum. Então esse cara não tem raiz real. Beleza? E aquele sujeito ali, ó, as raízes dele são quem? A primeira raiz é o menos 3. E a segunda... Opa, aqui é n, né? E a segunda raiz também é menos 3. Tem uma raiz só, né? Ou, em outras palavras, 2 raízes iguais. Tá? É isso aqui. Bom, e aí, por que eu digo que só precisamos saber das raízes e da posição da parábola? É simples, olha só. Eu vou fazer o meu eixo horizontal, certo? Isso aqui é um apoio visual para você entender, tá? Não é obrigatório você fazer isso aqui, mas é um apoio visual, é uma ajuda para você compreender o estudo de sinais, tá certo? Olha só, imagina que você vai ter seu eixo horizontal aqui, seu eixo X,
e você tem as duas raízes em algum lugar. Eu só vou marcar as duas raízes, em ordem, claro, né? Então primeiro eu vi o menos 1, vou dizer que o menos 1 está aqui, e o 3 eu vou dizer que está aqui. Importa a distância que está aqui? Não, eu só quero fazer um esboço para fazer o estudo. As duas raízes estão aqui, e a parábola está virada para cima. Portanto, ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Concorda comigo? Ela vai ter essa cara aí. A pergunta é, onde nessa parábola as imagens são positivas e onde as imagens são negativas? Lembra que a imagem está no eixo vertical. E outra coisa, eu não preciso botar o eixo vertical. Eu sei que o eixo vertical vai estar mais ou menos aqui, assim, né? Mas eu não preciso dele. Tá? Eu não preciso dele. Eu preciso só saber o seguinte. Daqui para cima, o eixo vertical está positivo. Daqui para baixo, o eixo vertical está negativo. E exatamente aqui em cima, o eixo vertical é zero. Olha que mole. Se daqui para cima o eixo vertical é positivo, olha só para quais valores a gente vai ter a imagem positiva. Ó. Se eu puxar daqui para cima, eu não vou bater na parábola nunca. Não é isso? Ó. Se eu for puxar os valores aqui de cima, quando é que eu vou bater na parábola? Nunca. Né? Eu não tenho nenhum valor aqui que é positivo. Mas olha só. Aqui, ó, positivo, positivo. Isso aqui tudo é positivo. Ó. Daqui para lá é tudo positivo. Como que eu estou afirmando que é positivo? Eu estou pegando um valor qualquer do domínio e ligando ele até a parábola. Olha só, a parábola não está para cima, nessa direção aqui. Nessa direção aqui a parábola não está para cima. As imagens são positivas. Mesma coisa aqui, ó. Nessa direção aqui a parábola é toda positiva, ó. Certo? Então aqui a parábola é positiva. E aqui a parábola é positiva. Já nesse buraco aqui, a parábola é negativa. Como é que eu posso afirmar isso? Olha só. Se eu pego o domínio e ligo a parábola nessa direção aqui do domínio, toda a parábola nessa direção está para baixo do eixo. Ó. Aqui, ó. Está para baixo do eixo. Todas as imagens aqui estão abaixo de zero. Portanto, nessa meiuquinha aqui, a parábola é negativa. As imagens são negativas, são menores que zero. E onde as imagens são zero? Aqui. E aqui. São as raízes, né? Então, repara só que interessante. Da primeira raiz para trás, todas as imagens são negativas. Você pode fazer o teste. Da segunda raiz para frente, todas as imagens são positivas. Pode fazer o teste. E entre as duas raízes, todas as imagens são negativas. Pode fazer o teste também. Tá? E nas raízes, as imagens são zero. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou chamar as imagens de y, tá? Vou dizer que é o conjunto que y é um elemento do contradomínio, tá certo? Vamos fazer assim? Então, vou ter o seguinte, ó. Y é igual a zero quando x é igual a menos 1 e x igual a 3. Y é igual a zero. Y é menor do que zero, ou seja, as imagens são negativas, eu tenho um valor negativo de imagem, quando os valores do domínio estão entre menos 1 e 3. Então, ó, o valor do domínio é maior que menos 1 e, ao mesmo tempo, ele é menor que 3. E as imagens são positivas, ou seja, maiores que zero, quando são menores que menos 1, né? Então, quando x é menor que menos 1 e x é maior que 3. Esse é o estudo de sinais, é só a gente verificar isso. Só isso, não tem mais nada. Tá? Vamos para essa aqui agora. Essa aqui não tem raízes. Se ela não tem raízes, eu vou ter o meu eixo horizontal. Opa, está muito embaixo, muito em cima. Eu vou ter meu eixo horizontal e essa parábola não vai passar pelo eixo horizontal. Por quê? As raízes são os pontos onde corta o eixo horizontal. Se eu não tenho raiz, ela fica flutuando, né? Ela é uma parábola que flutua. Ela não tem raízes. Aí eu te pergunto, quando isso aqui vai ter imagem negativa? Quando a parábola
tem uma parte dela que está para baixo do eixo horizontal? Nunca. Ela nunca vai ter nenhuma imagem negativa. Não tem nenhuma parte da parábola que está para baixo. Ou seja, toda ela vai ser o tempo todo positiva. Ela vai ser sempre positiva. Ela está sempre acima de zero. Está sempre acima de zero. E como ela não tem raízes, ela não vai ter nenhum valor em que a imagem é igual a zero. Certo? Ou seja, nesse caso aqui, ela só tem imagem positiva. É sempre positiva. Sempre. Nunca vai ter imagem negativa. Tá certo? Isso aqui, só lembrando, tá, gente? Eu estou falando com vocês de um caso mais formal. Eu estou te explicando o que é. Mas a gente já viu isso em muitos problemas que a gente viu em aula. Porque quando a gente se perguntava... quando o cara vai ter lucro? Ou então, quando o valor deixa de subir e começa a descer? Aquele problema lá da bola, aquela bola de basquete... A gente estava fazendo estudo de sinal. Eu só não falei isso para vocês, mas a gente fazia o estudo de sinal ali. Tá? Era uma interpretação que levava a gente ao estudo de sinal. Ok? E agora eu estou formalizando com vocês isso. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, que não existe. O símbolo de não existe, ó, é um Ezinho maiúsculo ao contrário, com traço. Tá? Porque o símbolo de existe é esse aqui. O de não existe é isso com traço. Então, não existe x não, aqui é k, né? Não existe k número real, tal que a função g de k seja zero. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Não existe um valor de k para que a função tenha imagem zero. Tá? E eu vou dizer também o seguinte, ó. Não existe... Opa, que é k pertencente aos reais, desculpa. Não existe k pertencente aos reais, ou seja, não tem valor de k tal que a imagem, né, alguma imagem seja menor do que zero, seja negativa. Ou seja, não tem nenhum valor que faça a imagem ser negativa. Certo? Agora, qualquer valor de k faz ela ser positiva. Qualquer valor de k. Qualquer valor que você puser aqui, a imagem vai ser positiva. Qualquer um. Porque olha só, se for zero, 0 ao quadrado, 0. 0 mais 9, 9. 9 é positivo. Qualquer número negativo que você põe aqui, quando você levar ao quadrado, o resultado vai dar... Qualquer número negativo que você põe, eu falei positivo, eu acho. Qualquer número negativo que você põe aqui, ele levou ao quadrado, o resultado fica negativo. Estou falando tudo errado, gente, apaga. Qualquer número negativo que você põe aqui, quando eleva ao quadrado, o resultado fica positivo. Negativo elevado ao quadrado fica positivo. Positivo mais positivo, positivo. Não tem para onde correr. E qualquer positivo ao quadrado continua positivo. Então nunca vai dar negativo isso aqui. De fato, estou vendo aqui que nunca vai dar negativo. Então vou dizer o seguinte, ó. Outro símbolo novo para você anotar aí. Para todo. O para todo é um A de cabeça para baixo. Ó. Para todo, K pertencente ao domínio, que são os números reais, a função é maior que zero. É positivo. Tá? Tá aqui. Então olha só, temos dois casos. Um caso em que para fora das raízes é positivo e entre as raízes é negativo. E o segundo caso, nunca é negativo e nem zero. É sempre positivo. Agora o terceiro caso. Qual o terceiro caso? O terceiro caso é o seguinte, ó. Eu vou ter a minha reta real. Eu vou ter uma raiz só, que é o menos 3. Ou seja, essa parábola ela só encosta. Encosta a bundinha assim, ó. No eixo. Assim, ó. Aí preste atenção. Aqui, a função h de m vai ser zero, porque ali é a raiz, né? Em algum momento ela é negativa? Nunca. Nunca vai ser negativa. Por quê? Ela nunca passa para baixo do eixo. Ela está sempre acima. Na verdade, ela está encostada aqui. Daqui para cima, ela está no eixo. Ela não atravessa o eixo para baixo. Ou seja, se eu pegar aqui ó, o 3, do 3 para cima, ela é positiva. E do 3 para baixo, do menos 3, né? Do menos 3 para baixo, ela também é positiva. Está tudo para cima, ó, para cima.
aqui ela é zero. Certo? Lembrando como é que faz para saber que ela é positiva que tá. Cara, pega qualquer valor aqui, ó. Vamos lá. Fazer diferente. Vou pegar esse ponto aqui e vou traçar uma reta passando por esse ponto. Cortou a parábola na parte de cima é porque é positivo. Se ela cortasse para baixo era negativo. Ela só corta aqui em cima. Ela não corta nada aqui embaixo. Não tem parábola aqui para baixo. Só tem parábola daqui para cima. Então a imagem desse cara é positiva. Certo? Essa é a ideia. Então nesse caso aqui, ó, eu vou dizer o seguinte. Cadê? Y é positivo quando M é menor que menos 3 e M é maior que menos 3. E Y é igual a zero quando M é igual a menos 3, porque é a raiz. Certo? Nunca vou ter negativo. Tá? Aqui eu não preciso ser redundante e dizer que não existe, não existe valor que deixe negativo. Ali eu até disse porque para a gente destrinchar mais, né? Mas é que eu não precisaria dizer, porque aqui eu já eliminei acima e abaixo do menos 3. E aqui eu eliminei o menos 3. Não precisaria dizer que existe um outro caso, porque não tem. Tá? Então aqui estão esses 3 casos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer outras funções, certo? Só que todas com concavidade para baixo. E aí eu preciso que você, depois, eu vou dar um momento para você pausar, voltar o vídeo aqui, nessas 3 análises aqui, a gente vê, fazer uma comparação. Tá? Então vou dar uma pausa, vai só dar uma piscadinha para você aí. Vamos lá então? Então olha só, eu trouxe aqui 3 funções, 3 leis de formação no caso, né? Em que todas as 3 a gente tem a concavidade virada para baixo. Porque o coeficiente A a gente está vendo que é negativo, a concavidade é para baixo. Certo? Então mais uma vez, pausa teu vídeo aí, tá? E aí tenta encontrar as raízes dessas 3 funções, tá certo? Para a gente poder trabalhar aqui em cima delas. Essa aqui, não sei se está dando para ver, ó, é menos 3z ao quadrado. Vou até trocar aqui. Menos 3z ao quadrado. Pronto, tá? Tenta achar as raízes delas 3 aí, bora lá. Foi. Então, ó, essa aqui eu vou ter a raiz 1 igual a 2 e a raiz 2 igual a 3. Né? As raízes são 2 e 3. Certo? Essa aqui não tem raízes. Não vai ter raízes reais. Tá? O delta vai ser negativo. Quando você for fazer, não vai ter raízes reais. E essa aqui tem só uma raiz, que eu vou dizer que ela tem 2 raízes iguais, que é o zero. O que vai mudar na análise? Na hora de montar nada. Você só vai analisar, né? Tem que analisar, mas vai ter um resultado um pouco diferente. Então, olha só. Nesse primeiro caso aqui, de novo, ó, vou fazer a minha reta horizontal, que é o meu eixo X. Vou marcar as 2 raízes. 2 e 3. Mas nesse caso a parábola está voltada para baixo. Para fazer o estudo disso, não importa se ela vai estar muito aberta, muito fechada, como ela vai estar. Não, não importa. Isso aqui é só um apoio visual, um esboço. Então você vai fazer isso aqui, ó. Essa parábola vai estar mais ou menos assim. Então, nesse caso aqui, para quais valores de x eu vou ter imagem positiva, imagem negativa e imagem zero? Como é que vai funcionar? É só a gente ver. Ó. Vamos lá, vamos fazer esse primeiro trecho aqui. Se eu for olhar esse pedaço aqui, ó, as imagens são o quê? São todas negativas. Atrás do 2, as imagens são todas negativas. Certo? Então aqui é tudo negativo. Por quê? Porque se você pegar esse cara aqui, ó, que eu não sei que valor é esse, pode ser 1. 1 é, né? Porque aqui é uma unidade, né? O 1 estaria mais ou menos aqui, mas aqui é 1,90 e pouco, sei lá. A imagem dele está para baixo, não está para cima. Não tem ninguém para cima na parábola, está para baixo. Aqui no meio, as imagens estão aonde? Estão para cima, né? Ó, tudo para cima, ó. Certo? E para lá, as imagens são negativas de novo. Já aqui as raízes são zero.
que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer o seguinte, ó. Vou fazer de verde. Vou fazer aqui embaixo também. As imagens são negativas quando os valores do domínio estão para fora das raízes, né? Então eu vou dizer o seguinte, ó. A imagem é negativa, é menor que zero, quando x é menor que 2 e x é maior que 3. Certo? X menor que 2, x maior que 3 é a imagem. O celular descarregou. Foi mal, descarregou não, acabou a memória dele. Então olha só, eu vou dizer o seguinte, que para fora, nesse caso, as imagens são negativas e entre as raízes as imagens são positivas. E obviamente nas raízes a imagem é zero por definição, certo? Então vou ter aqui, ó, a imagem é menor que zero negativa quando x, o valor do domínio, é menor que 2 e quando x, o valor do domínio, é maior que 2, certo? A imagem é zero, y é zero, quando x é 2, que é a raiz, e quando x é 3, que é a raiz também. E a imagem é positiva quando está entre as raízes, ou seja, quando x é maior que 2 e ao mesmo tempo menor que 3. Certo? Beleza. Nesse caso aqui eu vou ter uma parábola para baixo que não tem raiz, ou seja, ela está meio que flutuando para baixo, né? Ela não tem raiz, ela não toca o eixo. Então ela vai ter o quê? Ela vai ter o seguinte, ó. Todas as imagens vão estar para baixo do eixo. Óbvio, né? Se a parábola está toda embaixo do eixo, todas as imagens vão estar para baixo do eixo. Ela não toca nem passa. Então ela vai estar aqui, ó. Toda ela negativa. Não vai ter nada positivo. Todas as imagens são negativas. Então o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que a imagem é menor que zero para todo o z, para toda imagem, para todo domínio pertencente, ai meu Deus do céu, para todo valor pertencente aos números reais, que são o domínio. Ou seja, qualquer valor do número real tem imagem negativa. Nenhum dele vai ter imagem zero, ou seja, não tem raiz, e nenhum dele vai estar acima do eixo. Certo? Já nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma raiz só, né? E é uma parábola virada para baixo. Então vamos esboçar. O zero é a raiz. O que eu vou ter? Eu vou ter uma parábola virada para baixo. Oxe, nem assim eu consigo fazer a parábola direita. Vou ter uma parábola virada para baixo, que só encosta na parábola feia, né? Mal feita. Pronto. Tem uma parábola assim. Nesse caso eu vou ter que exatamente nesse ponto, a imagem é zero. Em algum momento a parábola passa para cima do eixo horizontal? Não passa para cima do eixo horizontal. Toda ela está para baixo do eixo vertical, exceto no vértice, que é onde ela toca e é a raiz. Ou seja, ela é toda negativa, toda a imagem negativa, exceto na raiz. Então eu vou dizer o seguinte, ó. A raiz é zero quando P é igual a zero, que é a raiz, né? E a raiz é negativa, a imagem é negativa quando P é menor que zero e quando P maior que zero. Ou seja, quando P é menor que zero, a imagem é negativa. Quando P é maior que zero, a imagem também é negativa. Quando P é exatamente zero, a imagem é a raiz. É zero, a imagem é zero, portanto é a raiz. Parábola passa para cima? Não. Então não tem imagem positiva. Tá? Bom, agora eu vou falar o seguinte. Se você puder, pausa o vídeo e volta lá naquele momento que eu falei com você antes, que eu estava com os 3 outros gráficos montados. Vamos fazer uma comparação. Volta para lá, lembra bem desses gráficos. Se puder, você anota ou tira um print e vamos comparar. Tá? Volta lá. Certo, olha só. O que a gente vai ter é o seguinte. Quando você tem duas raízes, agora vamos comparar assim, ó. Duas raízes, parábola para cima, e duas raízes, parábola para baixo. Ok? Quando você tem duas raízes, você sempre vai ter assim, ó. Para fora das raízes é um sinal e para dentro é outro sinal. E óbvio, nas raízes é zero. A imagem, tá? Que eu estou falando.
Para fora das raízes a imagem positiva ou negativa vai ser o mesmo sinal. Para dentro das raízes, entre as raízes, a imagem ou vai ser sempre positiva ou sempre negativa. E nas raízes a imagem sempre será zero, sempre. Qualquer função que tenha duas raízes e a concavidade fica virada para baixo, tá? Tá certo, concavidade para baixo, para fora das raízes, pode ser qualquer raiz, quaisquer duas raízes que você tiver. Quando você olhar para fora, as imagens sempre serão negativas, sempre. As raízes podem ser 0 e 90. Para fora das raízes, a imagem vai ser sempre negativa. E entre as raízes, sempre positiva. Quando você tem duas raízes e concavidade para cima, é o contrário. Para fora, as imagens são sempre positivas e para dentro, as imagens são sempre negativas. Tá vendo isso aqui? É o contrário. Certo? Quando é virada para cima, é exatamente o contrário. Entre é negativo e para fora é positivo. Perfeito. Quando você não tem raiz, quando não tem raiz é muito fácil. Quando você não tem raízes e está para cima, é tudo positivo. Quando você não tem raízes e está para baixo, é tudo negativo. Essa aqui é mole, né? Quando está para baixo e não tem raiz, é tudo negativo. Quando está para cima e não tem raízes, é tudo positivo. E aqui parece muito com essa anterior. Parece muito. O que muda é que ela encosta no eixo. Ela tem um zero. Ela tem uma raiz. Ou seja, quando você tem uma raiz e ela está virada para cima, é tudo positivo, exceto na raiz, que é zero. Quando você tem uma raiz e está virada para baixo, é tudo negativo, exceto na raiz, que é zero. Pegou? São esses 6 casos, né? Por que eu disse 3? Porque eu tenho duas raízes, nenhuma raiz e uma raiz. Só que você tem ele para baixo e ele para cima. Acaba virando 6, né? Mas se você lembrar de um, você lembra do outro. Beleza? Então, fechamos aí.